Boa noite, companheiros e companheiras. Esse é mais um programa de índio da COTV, programa número 137. Hoje vamos falar da liberdade do cacique. Vamos falar hoje sobre a libertação do cacique Leonardo. Resultado, né, da campanha que nós temos feito aí, uma grande campanha. Nós vamos, hoje é até um dia de vitória, né? Nós vamos falar do resultado dessa campanha. Nós vamos falar também sobre os garimpeiros, parece que estão explodindo umas balsas lá, né, Frac? Vamos falar da Marcha das Mulheres, que está acontecendo em Brasília, da Marcha das Mulheres Indígenas, né? Sobre a questão da segurança das aldeias, nós vamos dar um informe aqui, e algumas outras coisas mais. Antes de prosseguir, eu peço a gentileza dos companheiros que compartilhem o programa para que a gente tenha uma audiência maior, né, que curtam aí, né, apertem o joinha para curtir, e aqueles que não estão inscritos no canal, que por favor se inscrevam nos canais, nesse canal, na COTV. E para quem quiser se tornar membro, também tem essa opção, né, contribuir mensalmente. Uma outra. Aqui está o cardápio dos membros, antes de prosseguir. Obrigado, produção. Você pode contribuir com R$14,99, membro bronze. E aí, membro prata, R$39,99, ouro, R$79,99, platina, R$179,99, até a rubi, R$399,99. Eu vou pedir para vocês também mais uma coisa. Nós estamos com uma campanha muito importante para nós, do canal Terra Vermelha. Então, aqueles que não estão inscritos ainda no canal Terra Vermelha, a gente vai colocar o link ali no chat, vou colocar o link agora aqui no chat. Quem não tiver inscrito ainda no canal Terra Vermelha, por favor, façam isso agora, porque nós queremos chegar, nós temos uma meta de chegar a 1.000 inscritos, nós estamos quase lá, chegar a 1.000 inscritos no canal Terra Vermelha. Deixa eu só pegar o link aqui do canal. A produção vai colocar o link aí. E a gente pede o favor de todo mundo que não tiver inscrito no canal, vai agora lá, rapidinho, dá um clique aí no link que a produção vai colocar no chat e se inscreve no canal. Nós queremos chegar a 1.000 inscritos. Nós fizemos uma campanha de 2, 3 dias, conseguimos mais 40 inscritos, nós estamos quase chegando a 850, falta muito pouco para nós atingirmos a meta, então nós contamos com a contribuição dos companheiros. É só clicar lá. Bom, junto comigo aqui do Mato Grosso do Sul, de Dourados, lá da Bahia, temos o companheiro Renato Farac. Se puder dar um boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Boa noite, produção. Então, tá bem. Bom, vamos começar dando um informe sobre os garimpeiros, né? Sobre a situação dos garimpeiros. Eu vou passar para o Farac. O Farac está acompanhando bem de próximo. Tá. Eu não sei se cortou, se sou eu que estou cortando ou é você que está cortando, Marcelo. Tá. Não, pode ter sido eu. Sobre o garimpo, eu mandei acho que o vídeo agora. Não sei se é o caso da gente pular aí. Eu achei que eu tinha mandado o vídeo. Dá para passar, produção? Se não, dá para passar. Só para passar aí rapidamente, para a gente começar. Tá. Não, então eu vou falar aqui. A gente, aí, quando tiver ok, se dá um ok. O vídeo aí que a gente vai passar é um vídeo que foi enviado pelos garimpeiros lá do Rio Madeira, né, no município de Manicoré. A gente está lá, está organizando umas denúncias que estão acontecendo. A gente falou a semana passada, né, sobre
o Flávio Dino comemorando a queima aí de mais de 300 balsas, né? Falando que era agradecendo a Polícia Federal, parabenizando o IBAMA, porque queimou o ganha-pão aí de milhares de trabalhadores, né? E a gente fez algumas reuniões com o pessoal para fazer entrevista, o pessoal conhecer a gente, né? Porque o pessoal também tem medo, né? E os terroristas aí do garimpo, né? Chegaram a falar, estão falando que o pessoal é até aliado do PCC aí, né? Do narcotráfico, né? Para justificar essas ações. E o pessoal está mandando vídeo aí para a gente. Inclusive, hoje eles estão em reuniões para debater aí e fazer as entrevistas com a gente. E eles mandaram um vídeo aí muito interessante, que dá um show aí em qualquer, hein, Marcelo? Qualquer militante aí, ou intelectual da esquerda que estava defendendo a polícia queimar e bater aí nos trabalhadores aí do garimpo, né? E aí a produção falou que tá ok. Se puder passar, produção, rapidamente. Ixi, eu acho que eu mandei só um, hein? É um do cara segurando um peixe. Pega a lei lá do estrangeiro, aí vem mandar matar nós aqui, ó, o peixe. Não mata com a bola, mas matar ali na água, peixe. Tá Olha aí o que já tá fazendo aí. Deve estar com Rio Marmelo. Aí, ó, Tá que a cheio de bomba peixe da branco fazenda. na beirada aqui, ó. Cheio de peixe morto aí. Quem que vai comer um peixe desse aqui? Só se mandar pro presidente comer. Tá bom, já. Olha aí, ó. Vou mandar pro Mané. Joga lá. Põe do lado aí. Olha aí. Precisa a esfera nacional olhando. Não, Marcelo, só para fazer um comentário rápido aí, né? Dar uma aula para qualquer, né, os nossos amigos aí que defendem as ONGs, né? Fala que ONG não tem nenhuma importância, né? Tudo bem o cara receber dinheiro da Fundação Ford. Esse trabalhador aí que é um ribeirinho deu uma aula aí, né? Estão trazendo as leis, como é que ele fala? Estão trazendo a lei de fora para matar a gente aqui, né? O cara que deve ter muito estudado. Bom, muito bom. O cara deu uma aula aí, né? Para todos esses caras que ficam, né, falando, a esses intelectuais e o escambau que defende descer o pau nos garimpeiros, né? Então, o cara é um ribeirinho, deu essa aula e mostrou também que é uma farsa essa história do meio ambiente, né? Que na hora que eles explodem a balsa, aí mata o peixe, o óleo diesel da balsa vai todo para o rio, né? E aí o cara falou, ou mata de fome, ou mata na bala mesmo. Né? Esse peixe aí é por causa da o que aconteceu com esse peixe aí, Frac? Na explosão, eles explicaram. Na hora que eles botam dinamite na balsa, explode a balsa. E aí mata os peixes. Aí com a explosão, sei lá, com o impacto que tem na água aí, né? Depois até eles falaram que até o óleo diesel vai para o rio. Inclusive, a imprensa não mostrou, mas acho que é o caso da gente falar aqui. Eles vão mandar os vídeos para a gente aí. Em junho, numa operação dessa da Polícia Federal, a Polícia Federal deixou dinamite dentro da balsa. Aí os ribeirinhos foram apagar o fogo da balsa, e na hora que entraram na balsa para pegar os pertences, porque nessas balsas é a moradia dos garimpeiros, né? Uma dinamite explodiu e matou 3 garimpeiros. A gente não pode ficar muito tempo. Esse é mais um informe, né, Frac? Mas é aquela política que a gente sabe, tipo, de bater no camelô, né, queimar as mercadorias de camelô, entrar na favela, destruindo tudo, né, destruindo o ganha-pão do povo. E só que assim, agora o mais estranho que a gente, assim, o mais doloroso e problemático é que a esquerda está assumindo essa posição, né? Inclusive, só uma coisa, Marcelo, para complementar o que você está falando, a reunião que a gente fez com eles lá por internet, né? O ribeirinho lá, que é garimpeiro, falou assim: aqui todo mundo apoia o Lula, mas assim não dá, né? A gente não sabe se é ele que está mandando a gente fazer, a gente não sabe se é ele que está mandando a polícia e o IBAMA vir fazer isso com a gente.
Ainda Eu bem achei que muito interessante isso. eles têm uma concepção muito avançada, né? Porque normalmente seria fácil culpar o Lula, né? Seria o mais natural, né? Inclusive, a esquerda costuma fazer isso, né? Jogar dos dois lados. Tipo, manda explodir e culpa o Lula, né? É. Aplaude as ONGs, tal, põe as ONGs lá no Ministério dos Povos Indígenas, aí não acontece a demarcação, fala que a culpa é do Lula, né? A esquerda Exatamente. é craque nisso. E então esse cara tem uma concepção muito mais avançada do que a esquerda, né? É. Bom, temos que avançar na pauta aí, eu acho. Bora lá. A próxima pauta também é para você. É da marcha? A Marcha das Mulheres. Tá. A gente agora está acontecendo, né? Inclusive tem Guarani que foi para lá, daí de Dourados. Está acontecendo a Marcha das Mulheres Indígenas em Brasília, né? De 9 até dia 13, se eu não me engano. Eu mandei o card aí, se tiver, para colocar, mas interessante, assim, também rapidamente, porque é uma coisa que a gente vem falando sistematicamente. Então, os indígenas aí estão sendo mobilizados aí para Brasília, né? No caso aí são as mulheres, né, para fazer lá, colocar suas reivindicações, denunciar a situação das mulheres indígenas aí. E ao se deparar as índias que vão no espírito combativo, né, sai de tudo quanto é canto do país, aí tá o card, né? Aí, né? Aí elas começam por aí, que nem, olha a palavra de ordem aí, território, nosso corpo, nosso espírito. Um negócio meio igreja evangélica aí, né? Meio religioso, difícil de entender, mas começa por aí. Então o pessoal vai no espírito combativo, né? O espírito combativo e encontra isso daí. E aí rapidamente o que estavam passando ontem no Palácio dos Três Poderes, se a produção puder ir passando as fotos, são algumas palavras de ordem aí que aí, ó, mulheres bioma. Puta merda. Olha a combatividade aí, muito radical. Pode passar, produção. Mulheres terra. Somos mulheres terra. Né? Olha, também um negócio aí muito empolgante. Tem mais. Aí, ó. Mulherizar, indigenizar. Nossa, essa indigenizar ficou até complicada de pronunciar. Caracas, cara. Também. Eu sei de gente que vai para lá que está numa situação com problemas muito concretos, né? Tipo, sem água em casa. Não, eu conheço Exatamente. gente que está lá em Brasília que foi, né? Porque as mulheres vão, né? Os índios participam, né? E aí ninguém está falando que que a água em casa é uma coisa fundamental para a mulher, né? É. Aí, ó, mulheres raízes ancestrais. Mais uma. Nossa Senhora. Super empolgante isso E daí. essas mulheres, que mulheres são essas raízes ancestrais? As mulheres que eu conheço estão comendo pão que o diabo amassou, sem água, tendo que carregar balde, né? Então, eu não sei, cara. Não sei que fantasia é essa aí, né? Olha lá. E essa também, ó. Mulheres reflorestando a política. Você, e aí fica aquela pergunta: você vai reflorestar que terra indígena se não está demarcada? E a questão do reflorestamento também é uma questão ambígua, né? Por exemplo, aqui em Dourados, a gente sempre fala isso, é uma situação um pouco diferente. A aldeia está colada na cidade e não tem mais mato. Não que a gente seja contra o reflorestamento, né? Mas é um pouco assim fantasioso isso, né? Tem coisas. De tudo isso daí, o negócio você vê que é uma loucura, né? Tem não sei quantas, né? Falam aí milhares de mulheres, né? Deve ter aí 3, 4 mil mulheres lá em Brasília, né? E
quando elas chegam lá, vão no espírito combativo, se depara com isso daí, né? Eu duvido que alguém fale essas baboseiras lá. Duvido. Tirando o pessoal da Globo, aí das fundações, das ONGs, ninguém fala isso. É o que você falou. Se você conversar com as índias aí, eu não sei, eu convivo com os pataxós aqui. É escola, é transporte coletivo que não está chegando nas aldeias. Não tem água. Escolar, não tem não água. Tem cara. água. Essa é a... Estudar já é um luxo. Os caras precisam beber água, tomar banho, limpar a casa, né? No momento aí que o marco temporal está para ser aprovado. Essas doiduras, né? Tipo assim, o Brasil é dos índios. Aí os caras. O índio está com dificuldade de demarcar 1 hectare, né? Essa é a realidade, né? Exatamente. Bom, acho que o negócio no fim das contas, é sempre aquela. Igual agora teve aí. Falaram que tinha 50 mil, 100 mil mulheres aí em Brasília da Marcha das Margaridas, né? Que é das mulheres sem terra. São mobilizações para não fazer nada, né? Com todo o respeito aí que as mulheres vão, né? Vão, igual as índias aí, foram no espírito combativo, mas chega aí todo o protesto aí é capturado pelas ONGs, né? Que permitem, que fazem de um movimento combativo uma grande festa, né? Ou uma grande farofada, né? Na maioria dos casos, né? Porque quando elas voltarem, elas vão estar sem água em casa, né? E ninguém falou disso. Ninguém falou disso lá, ninguém vai falar disso. Mas é o que elas querem falar, na verdade, né? Bom, seguimos. Vou passar agora aqui para Dourados, uns informes rápidos, antes da gente chegar no Leonardo. Nós fomos meio que surpreendidos, né, por uma reunião da OAB com pessoas da OAB, né, e outras autoridades, falando basicamente nas entrelinhas do caso dos conflitos que estão acontecendo na retomada do Avaeté. Eles não eram muito claros, mas nas entrelinhas ficava bem claro que era esse caso específico, né? E com um papo de preocupados com a segurança das pessoas que estão lá, de todas as pessoas. Então mas é bem claro que isso é mais um movimento de tentar oprimir, né? Ou não é oprimir a palavra certa. Na verdade, é de atacar, né? De ir para cima dos índios, né? Que estão ali naquela área tentando se estabelecer, tentando construir seus barracos que foram queimados, né? E está tendo um conflito lá. Quer dizer, do dia para a noite eles estão preocupados com a segurança. As pessoas estão lá com os barracos queimados desde 2018, né? Ou até antes, até o Caveirão já passou lá e nunca ninguém esteve preocupado com a segurança das pessoas que estão lá. Do dia para a noite se criou uma comissão, né, entre colegas, entre amigos, né, preocupados com a situação das pessoas que estão lá, né, eles dizem. Se a produção puder colocar aí, tem um print da reportagem aí da OAB. Então, nessa confraria aí, tá a OAB aqui, né, daqui do município, e foi criada uma comissão de parlamentares. A princípio era uma comissão só da direita, né? Tinha até um coronel, um policial, né? Um vereador policial nessa comissão, mas parece que aí, ó, Frente Parlamentar sobre Conflitos Envolvendo. Eles vão fazer a primeira reunião amanhã, né? E aí fizeram uma comissão que tem o presidente da comissão é do PSDB, depois tem gente do Republicano, do Podemos, né? E aí colocaram também um vereador, acho que parece que foi de última hora que colocaram, do PT, eu acho que para dar que ele estava muito vergonhoso, né? Estava muito na cara que era uma comissão para
reprimir os índios, né, buscar meios de repressão judicial em cima dos índios. E aí eles colocaram para disfarçar um vereador do PT, né? Então, eles vão fazer uma primeira reunião amanhã, tem os convites aí, inclusive aparece o nome da FUNAI, mas a informação que a gente tem é que está tudo muito esquisito, porque a FUNAI disse que não foi formalmente convidada, mas o nome está lá, né? Deve ser um convite informal, sei lá. Aparece na reportagem aí. E também até o secretário de Segurança, o Videira, né? Que é conhecido pela repressão aos movimentos indígenas, também está convidado. Então, é isso aí, Faraco. Se você quiser comentar. Eu acho que, um comentário rápido, que isso também para não enganar nem os índios, né? Nem a esquerda que apoia isso. É uma frente criada aí para reprimir os índios, né? Mas tem que reforçar isso que você falou, né? O pessoal do PT foi chamado aí de última hora, né? Só para dar um ar democrático aí para a frente parlamentar, né? Mas isso tem que ser denunciado, né? Que não tem nada de um presidente do PSDB, né? Do governador, né? O partido do governador, o partido que mais reprime índio aí no Brasil, não vai vir coisa boa, né? Tem que ficar bem claro isso daí para os índios, né? Não tem nada de daí. A única coisa que vai vir aí é mais repressão. Sim. Mais bala de borracha e mais gás lacrimogêneo. É isso aí, Faraco. Bom, vamos em frente. O próximo informe também a respeito aqui de Dourados, né? Mas é uma discussão interessante que está tendo. Eu já venho trazendo esse debate aqui nos outros programas de índio também, nos últimos 2 que teve, que é a questão da segurança dentro das aldeias, né? Tá tendo uma grande discussão e um dos encaminhamentos é tentar trazer a polícia, né? A polícia para dentro das aldeias para reprimir essa violência que em alguns pontos tem sido sem controle, né? Tem se perdido o controle. Nós temos discutido aqui a questão da auto-organização da comunidade, né? E isso mostra também a necessidade, né, de um trabalho de organização da comunidade, que a própria comunidade possa amadurecer, né, as suas necessidades, né, construir uma política própria, inclusive na área da segurança. Nós temos dito isso. E a política do PCO, né, dos comitês de autodefesa, né, da questão de armar a população, né, ou as milícias aí da comunidade para fazer essa segurança, né? O Faraco pode comentar um pouco sobre isso, mas só para terminar, um ponto importante disso também, isso mostra que a esquerda está completamente perdida, né? Porque essa é a política da direita. Então, eles têm uma política, né? A repressão, a polícia, a judicialização, né? A esquerda não tem nenhuma, né? O PCO tem uma, que é a organização da própria comunidade, né? A organização, os comitês de autodefesa. Pode falar sobre isso. Mas a esquerda não tem nenhuma. Aí, numa situação dessa, o que acontece? A comunidade vai chamar quem, né? Que a gente já está sabendo. Também para cobrir essa manifestação que vai acontecer aqui em Dourados amanhã, uma manifestação pedindo segurança pública na aldeia, né? Nós vamos tentar intervir, sugerindo a política, né, do PCO dentro do que é possível para a comunidade, né? Mas o que é fato é que a comunidade tem uma questão objetiva, um problema objetivo, há uma política da direita, né? E como a esquerda não tem política nenhuma, na verdade a esquerda é muito eleitoreira, né, critica a direita, mas faz uma política muito parecida, próximo da época da eleição, vai à aldeia com aquela demagogia, tal, e depois some e não desenvolve nenhuma política, né, para a comunidade. E
o que sobra é essa política da direita. Inclusive, vão chamar o Oswaldinho, o radialista, o Oswaldinho Duarte, para cobrir esse evento, né? E todo mundo sabe que o Oswaldinho Duarte é um radialista contra os índios. Ele faz muita crítica aos índios, alguns consideram, inclusive, que são críticas racistas, né? Bom, são críticas Marcelo, preconceituosas. só para... Mas pode Não falar. é crítica, né? Ele faz ataque aos índios, né? Ele é o cara que fala que, quando a polícia bate aí, ele fala que mereceu, né? Porque está invadindo terra, né? Ele defende latifundiário, grileiro, não é críticas assim, não, o movimento indígena, não, ele é um, tá como é que é, um porta-voz do latifúndio aí, né? A favor da pistolagem e tal. E aí, só para reforçar. Isso, bem observado. E aí, a comunidade, sem nenhum apoio de uma outra política, acaba recorrendo ao Oswaldinho Duarte, porque o radialista, né, as rádios têm bastante inserção, né, na sociedade. Então, é importante, de fato, uma imprensa, né? A comunidade sabe da importância da imprensa. Como a esquerda não tem nenhuma, né, não organiza nenhuma, cai na mão da direita, né? Então, é a política da direita com a imprensa da direita, né? É isso que está acontecendo na aldeia. E a única coisa que a esquerda sabe fazer é ir na véspera de eleição, pedir voto e ficar falando de questões sempre ligadas ao culturalismo, né? Mas que nada solucionam os problemas concretos da comunidade. Se quiser comentar e falar um pouco sobre as milícias e a autodefesa, Fraga. Não, eu só também fazer um comentário dessa parte, que é o seguinte, a esquerda causa muita confusão entre os índios, né? Quando a gente vai lá e conversa do fim da PM, para eles fica muito claro, né? Que a PM é uma corporação contra os índios, que a polícia, no geral, é contra os índios, né? Eles sofrem na pele isso daí todo dia. Por outro lado, né, dentro das aldeias tem uma violência muito grande, né? Principalmente Dourados, aí que é próximo da cidade. A aldeia é praticamente uma cidade, né? O pessoal vive aí um em cima do outro, né? Terra não tem, ninguém tem, é um pedacinho de terra só para construir uma casinha, né? Desemprego, muita pobreza. Então, assim, tem muita violência aí nessa situação, como um bairro pobre, uma favela comum, né? E aí a esquerda fica defendendo a polícia, né? Então, o pessoal, na cabeça do índio ou da população em geral, a esquerda semeia a confusão, né? O policial é trabalhador, né? Não é toda a polícia que é assim. Sempre quando a polícia age é para bater no povo, nos índios. Então, assim, isso fica muito confuso. E quando acontece algum caso, né, que foi o caso aí, que o capitão da aldeia, né? O indígena que é eleito pela comunidade, né, para ser uma espécie de uma espécie de segurança aí, né, Marcelo? O capitão, um responsável, né? Quando tem algum ato, tal, eles ligam para o capitão, né? O capitão é tipo o mediador, né? E Isso. também o delegado, é tudo, né? O capitão é a referência política da aldeia, né? Inclusive é o capitão que faz a ligação com a política de fora da aldeia, né? Então assim, o capitão aí levou 2 tiros, né? Pelos próprios índios aí, né? Que não atingiu, né? Não atingiu ele. Né? Atiraram contra ele, né? Atiraram contra ele, Então, assim, ele sofreu aí esse ato, não sei o quê. Isso causou um grande impacto aí dentro da comunidade. A direita se aproveitou, né? Está estimulando esse tipo... Como ela faz com... Né, tem um caso aí, o pai mata o filho, né? Aqueles casos escabrosos, a direita usa isso daí para mais repressão, né? Leis repressivas. Isso eles estão fazendo na aldeia, inclusive usando a violência contra a mulher, né? Contra as índias aí, para fazer uma coisa que é muito interessante, que é botar a polícia dentro das aldeias, que a polícia é proibida de ir nas aldeias, né? É só a Polícia Federal, é um território federal,
só a Polícia Federal poderia entrar e intervir dentro das aldeias. Então, assim, a direita daí de Dourados está querendo abrir essa né, estão usando o caso das mulheres, né, da violência contra a mulher, e nesse caso agora contra, né, os representantes dos índios aí, para, né, botar a PM e a Polícia Civil dentro das aldeias e fazer isso. Só uma coisa, Fraque, um rápido parênteses, para a gente debater aqui um pouquinho, mas não muito. Essa política da defesa das mulheres, né, que chega na polícia, é uma política de parte da esquerda também, né? A direita, tipo, meio que comanda essa política, mas tipo a esquerda é como se fossem os fantoches, né, ali. É pela boca da esquerda que a política vai sendo colocada, né? Se você quiser comentar isso aí, Fraga, você sabe o que eu estou falando, né? Como? Perdão? Não, eu estou falando que essa coisa da polícia para defender a mulher sai da boca da esquerda, setores da esquerda, embora seja uma política da direita, né? E é porque você falou que essa é uma política que a direita está colocando, né? Mas ela vem mais pela esquerda, só que tem essa manipulação aí, né? A esquerda não sabe o que fazer, a direita e aí acaba na mão, né? Como uma espécie de fantoche de fazendo a política da direita, né? Bom, vocês sabem mais do que eu estou falando, né? Que isso acontece no cenário nacional, né? Por exemplo, a questão do STF, da mulher negra, isso vem pela esquerda, né? Inclusive, aqui na Bahia também, só um exemplo que é isso daí. Eles criaram, o governo do estado criou a Ronda Maria da Penha, né? Que é a polícia militar só para resolveu? Claro que não, né? Não passou nem perto de resolver, porque esse não é o problema, né? Os casos concretos que a gente vai falar daqui a pouco, né? Do Leonardo é um homem, nesse caso, né? Que foi, assim, violentamente injustiçado pela polícia e ninguém está falando nada. Exatamente. Isso é bem interessante isso daí, né? Então, isso serve, é igual, só um comentário que a gente esqueceu de falar. É igual aquelas palavras de ordem lá, né, na Marcha das Mulheres. Em último caso, essa política da polícia e tal é só para eleger alguns candidatos identitários aí nas eleições, né? Em particular aí o pessoal do PSOL, né? Que fica defendendo essas coisas, repressão. Mostra, né? O cara parece uma política super radical, né? Defendemos as rondas Maria da Penha, né? Defendemos mulherizar a política, né? Como essa deputada do PSOL que é índia aí, né? A Célia Chacriabá. Eu já ouvi um vídeo dela que é assim, contra a mineração, a mulherização, sabe? Tipo, nossa senhora, de onde a pessoa tirou isso daí, né? Então, assim, são uma coisa vazia, inclusive, só que nesse caso favorece muito a direita, né? Por causa dessas baboseiras aí, causa uma confusão nas lideranças indígenas, até nos índios aí que estão de maneira honesta, né? Só que não sabem o que fazer diante da situação, né? Aí defendem a polícia entrar para resolver, só que, na verdade, a polícia vai entrar para reprimir as retomadas, né? Reprimir os índios e não a violência contra os índios, né? Bom, por falar nisso, né? Só uma coisa, Marcelo, que eu acho que para ficar bem claro que é assim, o que a gente defende, né? A gente defende que o pessoal fala, defende. Outro dia eu vi também um cara falando que defender o fim da polícia é uma coisa muito louca, né? Tem que defender o fim da a desmilitarização, né? Então, você mantém a polícia na mão do Estado, como se a polícia civil fosse muito boazinha, né? A gente defende aí que nem no caso dos índios seria uma coisa também muito simples, né? Você criaria aí uma espécie de uma milícia de índios, né? Que os índios elegessem quem ia ser o policial. Ter, né, Frac? Já é uma coisa da cultura. Nesse aspecto, nós defendemos a cultura dos índios, nesse aspecto. Eles já têm isso, né? Já tem isso, né? Isso aí a esquerda não fala, né? Exatamente. Tipo assim, todo esse movimento de defesa da mulher, polícia para defender a mulher, ninguém fala que isso não é da cultura do índio, né?
A cultura do índio são as milícias, que a gente defende. É. Nesse aspecto, nós somos mais PSOL do que o PSOL. Não, aí não. Não, a gente é mais índio do que os índios do PSOL. Não, mas assim, isso é importante, porque é isso. É uma coisa, inclusive, que eles já meio que fazem com o capitão, né? Como a gente falou aqui. Eles elegem o capitão, né? A gente até comentou aqui um programa acho que do ano passado, quando teve o massacre do Guapoí, né? Quando o capitão apoiou, né, a ação da polícia lá, os índios, logo na sequência, destituíram o cara e colocaram elegeram outro capitão. Mas mais não ou só menos na aldeia, nas retomadas, que não tem capitão, tem tipo um capitão que é uma liderança reconhecida, que faz essa coisa da segurança também. Tradicionalmente é assim. Essa é a tradição do índio. Nesse aspecto, nós defendemos a tradição dos índios, né? A gente só defende a mesma coisa, só que, né, com que o Estado deveria, né, dar as condições para isso, né? Então, dar um carro, né, dar as armas. O Estado não tenha controle nenhum sobre esses índios, né? A gente não tem que dar que acaba com a polícia, mas cria uma outra polícia com o Estado comandando. A comunidade tem que comandar os policiais aí, né? Os policiais têm que ficar no controle da comunidade indígena. Eu acho que isso é muito simples, não é complicado, sabe? Nós temos que ir para frente, cara. Bom, bora. Você quer acabar a falar? Não, agora já bora. Nós temos que ir para frente. Antes de ir para frente, eu só quero pedir para as pessoas que estão aqui no chat que não se inscreveram no canal Terra Vermelha. Eu vou mandar o link agora, ali, coloquei no chat o link. Entra lá agora e faça a sua inscrição. Nós queremos chegar a 1.000 inscritos. Nós já estamos quase batendo os 900 inscritos. Nos próximos dias, nós temos uma meta do Terra Vermelha chegar a 1.000 inscritos. Se você não é inscrito ainda no canal Terra Vermelha, por favor, 2 minutos. Entra ali, dá um clique e faz a sua inscrição. Bom, a gente tem, por causa do tempo, nós temos que ir para a pauta central, né? Por falar em polícia, em repressão dentro das aldeias, nós temos aí o caso do cacique Leonardo, que foi liberado ontem, passou para o regime de prisão domiciliar, né? Ele vai poder cumprir a pena dentro de casa. E isso está certamente ligado à pressão, à campanha que nós temos feito, né, junto com os índios, junto com outros grupos. Né? Nós imprimimos milhares de cartazes. Se a produção puder colocar as fotos aí dos cartazes, a gente fez campanha em vários lugares durante os últimos meses, uma campanha muito forte. Nós tivemos apoio muito grande também dos índios que foram presos, eles também fizeram campanha, porque eles também já tinham essa questão, né, que está ligada, se a produção puder pôr a imagem, já pode ir pondo aí, as imagens da campanha do cacique, enquanto eu vou falando, pela liberdade do cacique Leonardo. Os índios que foram presos, eles já tinham essa questão também. Marcelo, só para, eu acho que precisa explicar mais ou menos o que é o cacique Leonardo, como é que ele foi preso, né? Tá. Eu acho que, e certo. Aí depois, os índios que foram presos lá, foram o pessoal da Ivulverá, né? O cacique Leonardo, a gente poderia falar aqui muito tempo, é um da maior injustiça que se possa imaginar, né? O cacique Leonardo, ele foi preso, né, logo a seguir daquele episódio do massacre de Carapó, que foi um episódio terrível na história do país, né, onde pistoleiros, junto com a polícia, atacaram os índios, né, pistoleiros armados, junto com a polícia, atacaram os índios e acabaram matando o agente de saúde, Clodiode, né, foi assassinado, e o Clodiode era um dos filhos do cacique Leonardo. Né? Depois desses confrontos, né, depois da morte do Clodiode,
teve muita comoção, teve o enterro do Clodiode, foi um caso muito famoso que ficou, né, inclusive ocupou a imprensa nacional, e o pai desse índio é o cacique Leonardo. E o cacique Leonardo, obviamente, se revoltou com a morte brutal do filho dele, né, e logo, após alguns dias, após um período, ele acabou sendo preso pela polícia. Se você puder falar da prisão do Leonardo nessa época, Farac, se você tiver algum mais dados. Quer que fala agora? Pode falar. Tá. Não, desse do cacique Leonardo, eu acho que são algumas coisinhas são importantes aí, né? Ele é uma liderança muito importante aí de uma região de muito conflito, né? Que é Carapó. Né? Então tem uma terra lá para ser demarcada, e ele despontou aí como uma liderança muito importante aí dos Guarani Kaiowá, né? Então ele nesse processo aí, o pessoal caçou ele, né, Marcelo? Acho que isso é interessante aí, que as polícias aí militar, a Polícia Federal e a Força Nacional caçaram ele aí como um troféu, né, para ver quem ia, como é que se diz? Quem ia levar o troféu aí, quem ia ter os louros da caçada aí, né? Então, ele foi muito perseguido. A produção tem as fotos aí, se puder pôr, pode continuar, Farac. Ele foi muito perseguido e, assim, finalmente ele foi preso, né? A gente teve acesso ao processo, fizemos várias reuniões aí com advogados, né? Com o Ministério Público e tal, e com as lideranças do Atiguaçu, e a gente teve acesso aí ao processo, e é muito interessante, porque ele foi preso por 200 gramas de maconha, né? O que mantinha ele dentro da prisão não era nada de violência, era porque no momento que a polícia foi até a casa dele, encontrou 200 gramas de maconha. Alguém vai acreditar nessa história, né? Coisa que nem ele... Tráfico internacional, né? Ele saiu como tráfico internacional. Né? Exatamente, ele estava lá como tráfico internacional de drogas, porque a região ali aí está aí as fotos. Aí está a nossa campanha. Eu mostrei para ele hoje essas fotos, ele ficou muito emocionado. Ele não sabia, né? Olha que interessante. Ele não sabia. Aí ele foi preso por tráfico internacional. Aí dentro da universidade, isso aí. Aí o que é interessante, né? E junto com essa acusação, o que manteve ele foi o tráfico internacional, né? De 200 gramas, né? Um perigosíssimo aí. Todo mundo sabe como é que funciona a polícia. E ele foi também um negócio muito parecido com o Zé Dirceu, né? Com a teoria lá do domínio dos fatos. No processo dele está que, numa ação, né, que a polícia entrou de apaisana numa retomada, né, e os índios foram lá e deram um pau nesse pessoal, né? E aí falaram que a polícia foi apaisana porque para não assustar os índios, né? Então os índios foram lá, né? Parece que depredaram o carro, né? Prenderam os policiais que estavam. Os policiais não eram pistoleiros, eles estavam à paisana, né? Para ir lá conversar com os índios. E aí o que ele foi acusado? Que na acusação é que ele foi não é mentor, qual que é a palavra que está no processo? Incitando os índios, alguma coisa assim? Que ele, eu acho que é isso, não tenho certeza, vou tentar abrir aqui até o final a gente falar, mas ele incitou, então assim, não tem nenhuma prova, né? Não tem testemunha, não tem porra nenhuma. A única coisa que tem são os policiais que acusam ele, mas ele estava mantido lá por causa dos 200 gramas de maconha. Então assim, é um caso escabroso, né, de uma prisão aí de uma liderança importante. Então, assim, é uma prisão política. Então, ele ficou vários anos lá abandonado. Ele ficou quase 6 anos, praticamente 6 anos. Ele ficou muito emocionado, Farac, contando essa história, porque nesse período ele perdeu o Clodiode, o filho dele assassinado. Ele foi preso. Na prisão, o outro filho dele,
que também tinha sofrido levou um tiro também, aí teve que fazer a operação, tudo, ficou debilitado e durante a Covid veio a falecer. Ele estava na prisão, ele perdeu outro filho que ele não pôde enterrar nem ver. O pai dele também morreu nesse tempo, ele estava na prisão, né? Então, assim, ele estava muito emocionado com tudo isso, né? Que ele saiu da cadeia com uma outra referência. A família dele foi bastante, assim, desmantelada, né? Destruída em todo esse tempo. Mas a gente falou da importância dele, né? Mostramos essas fotos, ele ficou muito emocionado de ver a importância dele como liderança entre os índios, né? Que os índios estavam fazendo a campanha pela liberdade dele, ele não sabia disso, né? Ele não sabia de nada disso, né? Ele está se inteirando das coisas aos poucos. O pessoal está perguntando da tornozeleira. Não, ele não tem tornozeleira, tá? É prisão domiciliar sem tornozeleira. O negócio é o seguinte, né? Vai ter ele ainda é considerado culpado, né? A gente vai ter que a campanha continua, né? Porque isso é uma clara aí, isso é uma espécie de intimidação, é para o cara não fazer mais nada, né? Porque o cara é uma liderança. Agora, se ele se meter em qualquer coisa aí, os caras botam ele para dentro da cadeia, da jaula novamente. E uma coisa, Marcelo, que eu acho que é importante dessa prisão aí, é isso, a gente veio falar, mostrou lá, mulherizar, toda aquela baboseira lá do pessoal aí, do pessoal que está organizando a Marcha das Mulheres Indígenas, né? A gente vinha conversando desse caso desde a eleição com o pessoal do Atiguaçu, né? Do conselho aí dos Guarani Kaiowá. E a gente já vinha conversando do caso dele, né? Que a gente tinha que retomar, né? Isso, inclusive, foi uma coisa que as próprias lideranças falaram para a gente. E o negócio ficou muito evidente quando teve a prisão aí em Dourados dos 10 índios, né? Também de maneira totalmente ilegal. Isso reforçou a campanha pela liberdade, e que quando os 10 índios foram soltos, né, um mês depois, nas entrevistas, né, que a gente fez com as lideranças aí do Ivuverá, os Guarani, eles trouxeram uma carta que o Leonardo tinha escrito. Ele lembrou dessa carta. Então, e aí ele, para divulgar, e eu lembro que o pessoal que foi preso entregou na nossa mão, né? E falou, ó, divulguem aí, ajudem a divulgar, né? Porque eles, inclusive, isso foi uma coisa que bem marcante, assim, que eu achei. O pessoal falou assim, foi muito. Eu lembro que foi exatamente com essas palavras, que foi bom a gente ser preso para ver a situação dos parentes dentro dos parentes não, dos patrícios, né? Dentro da cadeia. E eu acho que essa carta aí foi bem simbólica, né? Foi quando a gente, junto com o Atiguaçu, né, divulgou a carta, né? A carta foi uma matéria, inclusive, com muita visualização, acho que foi uma das matérias mais lidas da Causa Operária, do DCO, né, do Diário da Causa Operária. E aí saiu todo um material, que eu acho que a partir daí começou uma campanha muito forte, né, de denúncia aí pela liberdade, que inclusive as instituições começaram a se mobilizar, né? A FUNAI, né, o Ministério Público, tudo começou novamente a ter uma mobilização em torno do caso, né? Aí essa campanha aí, milhares de cartazes e panfletos, né? Eu até estava procurando um panfleto aqui, mas não achei, porque a gente distribuiu tudo. Mas foram feitos milhares de cartazes e milhares de panfletos que foram distribuídos, inclusive, aí, exatamente. Esse é o panfleto aí. E que foi distribuído na Conferência Nacional dos Comitês. Isso foi levado, esse material foi levado aí para o país inteiro, para o sul, para o norte, aqui para o nordeste. A gente distribuiu esse material entre os Pataxó aqui, na Bahia, né? Foi para várias regiões do país, foi para o Mato Grosso do Sul, né? Foi distribuído aí nas retomadas, nas aldeias, né? na universidade. Sim, a gente fez essa campanha. Eu acho que se você falou é importante. Prática, né? Isso que é importante, né? Não é falar, né? Exatamente. Mas é que essa política funciona, né? A gente pode falar, mas o que vai marcar as pessoas é que eles viram o negócio funcionar, né? Então, por exemplo,
Não adianta nada, o pessoal fala assim, nós temos que eleger um deputado. Você elege um deputado, só que o deputado não vai fazer nada que liberte o Leonardo. E a gente, sem nenhum deputado, a gente consegue interferir em toda a política institucional, né? Mexer na FUNAI, na Procuradoria, no Ministério Público, né? Com essas campanhas. Quer dizer, é a força popular da mobilização que realmente traz alguma mudança, não a política institucional burguesa, né? Então, isso é uma coisa importante, né, para entender na prática, né? Então, é isso que é isso que é a formação política também, porque os índios começam a ver que é possível e que é essa política que tem que ser levada adiante, e não essa política que vende alguns setores da esquerda, que é tipo pegar um índio identitário que fala em nome do índio e tentar eleger ele, né? Porque isso não adianta. É muito... Perdão. Então, não, você pode falar, Frac, só que estou preocupado com o tempo, eu queria passar o vídeo do Leonardo chegando na casa dele, mas pode falar aí mais uns 2 minutinhos. Uma coisinha, rapidamente. O negócio desse do Leonardo, que é assim, inclusive em Brasília o pessoal fez colagem de cartaz lá na cidade, né? Também isso é muito interessante. Tudo bem você colocar advogado, ir para o Ministério Público, ir para o STF e o escambau. Isso é importante, né? Mas é uma medida que, se não tiver uma mobilização, né, é o caso do Leonardo. Ele ficou 6 anos preso. Mas na hora que teve uma mobilização, as instituições se mexeram, né? Começou a ficar feio, né? Para as instituições manter um cara lá que não tem... que não tinha prova, que não, começou a ficar cada vez mais desmascarado aí, né? Então, eu acho que, inclusive, está muito claro isso para os índios aí, né? Você tem que, tudo bem você entrar, pressionar, né, o Ministério Público, né, ação, essas coisas, mas você precisa de uma mobilização, de uma campanha para denunciar, para empurrar as instituições, né? É igualzinho a demarcação. Se você não ocupar a terra, não vão demarcar coisa nenhuma, né? Aí, se quiser botar o vídeo aí, Tá pronto, produção, o vídeo do Leonardo? Então, pode soltar aí o vídeo do Leonardo, dele vindo, chegando ontem, depois de ser liberado. Aqui, irmão, espera. Pessoal, hoje o coletivo Terra Vermelha foi acompanhar a liberação do cacique Leonardo depois de 6 anos. E nós trazemos para vocês aqui, em primeira mão, as imagens do encontro do cacique com a sua família e o retorno para casa. Se inscreva no nosso canal se você quer receber informações retomadas de primeira mão. Pessoal, estamos aqui com o Leonardo, liberado hoje para regime domiciliar. Nós estamos chegando aqui em Carapó, ele vai encontrar a família dele. Aqui, irmão, espera. Parente, família, te agradecer PM. Eu acho que agora pode tirar, porque essa parte está em Guarani. Indígena, PM agüere cheve força, eteria, aimico com lugar penhão de adeia, periquepe. Então, te agradecer primeira coisa de a Jesus Cristo. Vê se tá bom o áudio. Vou colocar o áudio de uma liderança da Tiguaçu de 1 minuto, tá, Farac? Vê se vai ficar bom o áudio aí, produção. O pessoal do chat também, vê se o áudio tá bom. Bom dia. Então, né, eu estava vendo ontem na primeira mão, né? Não sei se você ouviu. Embora eu acho que falei em Guarani, você não ia entender. Né? Mandei, né, no grupo do Iguaçu Institucional o meu apoio ao companheiro Leonardo, né, que falei para ele que a gente está muito contente e feliz, né, pela soltura deles, de estar de volta com sua família, né,
ele tem assim tudo a nos ensinar. Temos que aprender muitas coisas. O companheiro Leonardo, falei para ele isso, cara, que eu me considero como um filho deles, né, que em breve nós estaremos, né, conversando, trocando ideia, né, e eu estou muito contente, né, feliz. Agradeço todos os apoios dos companheiros também, né, que isso nos deixa muito forte, muito mais, né, apesar de todos os preconceitos racistas engasgados, né, no Estado brasileiro, né, mas, ao mesmo tempo, temos companheiros bons, sábios e inteligentes que apoiam a questão indígena. Agradeço o grupo de vocês, equipe também. Estamos juntos, tá? Sempre estaremos. Um abraço para você, bom dia. Tá aí o áudio de uma liderança do Atiguaçu, reagindo diante da liberação do cacique Leonardo. Faraque, a gente tem que terminar, mas eu queria que você comentasse só um pouco a questão da... Tem no chat uma questão polêmica, eu acho que seria bom você comentar sobre a questão de armar os índios. Tem uma questão aqui levantada pelo Recuperação. Eu vou ler a pergunta e daí, se você puder comentar, daí a gente vai ter que terminar o programa, tá? Falando em armar índios, qual seria o intuito? Armar os índios contra quem? Pela CIA, também lembrar da história do Brasil, Canudos, por exemplo. Falando em armar índios, qual seria o intuito? É a pergunta. Armar os índios contra quem? Outra pergunta. É bom lembrar, além dos inúmeros casos de armamentos de grupos pela CIA, também lembrar da história do Brasil, por exemplo, Canudos. Essa é a questão. Coloquei você na fogueira? Não, só tentando entender assim, seria assim, armar os índios e os índios se colocar, sei lá, pela divisão do país, sei lá, alguma coisa assim. Eu não entendi muito com relação a Canudos, né? Tira o Canudos aí, que o Canudos é meio estranho mesmo na questão. Não, então, mas assim, entendo que assim, colocar o Canudos assim. O Canudos foi um movimento monarquista contra a República, né? Teria que foi essa, mais ou menos essa. Ele estranha a questão do armamento do povo, né, da população. Não, dos índios, não, assim, armar os índios contra a violência contra os índios. Né? Autodefesa, né? É uma autodefesa, uma coisa, o que o partido fala, democrático. Porque você pode armar a população na periferia, mas não pode armar os índios. Isso seria uma coisa estranha, né? Eu acho que é uma questão de autodefesa, por exemplo. Às vezes tem um índio debaixo de uma lona, no meio de uma plantação de milho, isso é real, a gente vê aqui, né? E a 200 metros tem alguns pistoleiros. Esse índio, ele é completamente vulnerável, né? A família dele é completamente vulnerável. E de todos aqueles que estão ali, se eles não tiverem uma arma, não tiverem nada, eles estão completamente vulneráveis ao cara chegar lá, o que acontece, e queimar o barraco. Ele não pode falar nada, ele tem que correr. Né? Ele não tem defesa nenhuma. Ou ele é assassinado. Então é uma questão de sobrevivência. Não é isso, Faraque? Não, é uma questão, um direito democrático, né? Não tem... O cara quer ter arma, que tenha arma, né? Aí eu acho que essa questão da autodefesa é o segundo ponto. Né? Se você está ameaçado, você tem o direito de se armar. Então não seria a questão de armar os índios, mas deles armar terem a população em geral. Inclusive, o que a gente está colocando aí, que nem esse negócio que a gente discutiu aí, são duas coisas. Os índios de Dourados aí, deveria todos estar armados, ter o direito de ter arma. Quem quer ter arma tem, quem não quer não tem. Não, beleza, que não quer ter, não tem. E a outra coisa é criar uma milícia para ser uma espécie de polícia aí, né, de proteger os índios e tal. Mas seria uma coisa mais organizada, né?
Se você tirar o papel da polícia daí do Estado dentro da aldeia, né, tirar a polícia, que os índios se organizem aí para fazer a sua própria segurança. Então, uma coisa muito... Aí, assim, é lógico, se vem um movimento separatista, né, aí teria que discutir, ver se isso é real, se não é, né, mas aí é outro problema, né, não é isso que a gente está discutindo aqui. Inclusive porque, assim, ó, o que facilita, vamos citar o caso aqui dos Yanomami, né? Se surgir um movimento de separação dos Yanomami, né? Um exemplo, eu não acho que vai surgir nada nesse momento aqui, porque os próprios índios lá não chegam num acordo sobre nada, né? Mas você denunciaria isso, né? Porque veria mesmo qual que é, né? E se o imperialismo está botando o dedo lá nos Yanomami para separar, a esquerda também tinha que denunciar isso, né? Igual a gente está fazendo aqui. As ONGs têm que sair das terras indígenas, né? Então, inclusive, tomar um pé na bunda do país, né? Nós não defendemos nada disso daí do que o pessoal está falando. Como a gente já discutiu aqui, né? Quem abre a porta para o imperialismo nas aldeias é a própria esquerda, né? Bom, é uma discussão longa. Agradecer a recuperação por eu acho levantar que a questão. só uma coisinha, Marcelo, para o recuperação. Se ele poderia formular melhor a pergunta aí, né? Colocar até de uma. Mas não hoje, Farac. Não, eu sei, Marcelo. Pô, deixa o cara escreve, vai falar, bota nos comentários do programa, e aí a gente pega e põe. Dá até para fazer um programa melhor disso daqui, né? A gente coloca, escreve tudo e põe aí. Porque eu não entendi muito bem, né? Qual que é, o que ele está falando de Canudos, né? Qual que é a relação? Sim. A gente pode ler de novo o chat outra hora, que a gente já está com o tempo estourado. Eu também tenho uma outra atividade. Tá. E se o recuperação puder escrever depois a questão ali nos comentários, né? A gente pode também aprofundar o debate, que é muito importante. Agradecer a participação no chat. Você quer falar mais alguma coisa, Farac? Sim, só agradecer ao companheiro Sou Eu, né, que deu o superchat, né, deu uma contribuição aí, acho que não vai dar tempo de eu falar os outros, mas ele deu uma contribuição aí de R$50 aí, mandou. Eu não sei se isso é superchat ou super figurinha, como é que é lá o... Marcelo, você que é das redes... Super sticker. É um super sticker. Super sticker. Aí deu essa contribuição, agradecer o companheiro aí, né, importante essas contribuições. Hein? Então, acho que é isso, Marcelo. Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal Terra Vermelha. Vou colocar mais uma vez no chat aí, para vocês irem agora lá e fazer a inscrição. E agradecemos a produção, a Gabi. Boa noite a todos. Quer dar uma boa noite aí, Farac? Boa noite aí, agradecer a produção, Marcelo e todo mundo aí que está no chat. E até a próxima terça-feira. O companheiro mandar lá nos comentários a pergunta lá que a gente... Até a próxima terça-feira, às 18h30, com o programa de Índio. Boa noite a todos.